Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A escalação do Palmeiras para o confronto contra o Chelsea pelas quartas de final do Mundial de Clubes foi divulgada, e o que deveria ser motivo de entusiasmo virou combustível para a apreensão. Assim que os nomes foram anunciados, as redes sociais explodiram com manifestações da torcida alviverde. A ausência de alguns titulares considerados cruciais, somada à presença de peças vistas como inconstantes, provocou uma onda de desconfiança que atravessou os grupos de WhatsApp, os programas esportivos e os debates de bar. O duelo contra o Chelsea, marcado por sua simbologia histórica e pela rivalidade internacional construída nos últimos anos, ganhou um tempero ainda mais ácido com a surpresa na escalação. Para muitos torcedores, o técnico Abel Ferreira ousou além da conta. Deixou no banco atletas experientes e optou por nomes jovens ou que vêm sendo contestados nas últimas rodadas do Brasileirão. O medo de repetir erros do passado ronda o ambiente alviverde. Segundo informações apuradas, jogadores como Endrick e Zé Rafael, que vinham sendo peças fundamentais, ficaram de fora do time titular. Em seus lugares, aparecem atletas que, apesar de potencial, ainda não demonstraram segurança em partidas de grande pressão. A decisão do treinador pegou até membros da diretoria de surpresa. Há quem diga que a estratégia de Abel envolve um plano tático inovador, mas arriscado. A escolha pelo sistema 3-5-2 com laterais mais avançados, deixando a zaga exposta, dividiu opiniões. Em teoria, o plano visa neutralizar a velocidade do Chelsea pelos lados do campo e criar superioridade no meio, mas a execução dessa ideia dependerá de uma sincronia que o time ainda não demonstrou nas últimas partidas. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras oscila, ocupa a sexta colocação com uma defesa vulnerável e um ataque ineficiente. Os números são claros. O Verdão sofreu 17 gols nos últimos 10 jogos do Brasileirão e só venceu 4 deles. A consistência defensiva, marca registrada da era Abel, parece ter se perdido no meio de lesões, suspensões e decisões questionáveis. Agora, diante de um Chelsea que vem de uma sequência invicta no campeonato inglês, o desafio parece ainda maior. A repercussão entre os ex-jogadores e comentaristas também foi intensa. Nomes como Alex, Marcos e Djalminha demonstraram preocupação ao comentar a escalação em programas esportivos. É jogo para experiência, não para teste, disse um deles, refletindo o sentimento que se espalha entre os torcedores. As dúvidas aumentam a pressão sobre Abel Ferreira, que já vinha sendo cobrado por mudanças táticas sem resultado. Nos bastidores, comenta-se que a preparação física também pesou na escolha da equipe. Alguns jogadores estão no limite físico e não teriam condições de aguentar a intensidade do jogo completo. No entanto, isso não ameniza a frustração da torcida, que esperava ver o time mais forte possível em campo. A sensação é de que o Palmeiras entrou em desvantagem antes mesmo do apito inicial. A reação foi imediata nas redes. Perfis ligados ao clube e influenciadores esportivos engrossaram o coro dos preocupados. Alguns usaram palavras duras, acusando o treinador de inventar em momento decisivo. Outros pedem cautela, argumentando que Abel Ferreira já provou, em outras ocasiões, que sabe surpreender positivamente quando poucos acreditam. O ambiente no vestiário também se tornou alvo de especulações. Há rumores de que alguns jogadores não gostaram da decisão de ficar no banco e demonstraram insatisfação. Se confirmados, esses atritos internos podem minar ainda mais a confiança do elenco. O duelo contra o Chelsea, que já era difícil, agora carrega o peso da instabilidade psicológica. A escolha do goleiro também dividiu opiniões. O Everton, que vinha alternando bons momentos com falhas, foi mantido. Parte da torcida esperava a oportunidade para o jovem Kaique, em boa fase no sub-20. Mas Abel manteve a confiança no experiente arqueiro. Esse é o tipo de jogo em que se define heróis ou vilões, disse um torcedor, sintetizando o clima da torcida. O meio-campo será formado por jovens promessas, o que para muitos representa risco. Fabinho, João e Richard Rios formam o trio escolhido.
A falta de entrosamento e a pressão por enfrentar um meio-campo poderoso como o do Chelsea assustam até os mais otimistas. O temor é que o setor central do campo vire uma avenida para os ingleses. No ataque, a grande aposta é Estevão, destaque nas categorias de base, que vem sendo preparado para assumir protagonismo. Ao seu lado, Rony, incansável, mas em má fase, e Breno Lopes, ainda recuperando o ritmo de jogo. Sem Endrick, a referência técnica desaparece. A ausência do jovem prodígio parece ter sido a gota d'água para a ansiedade da torcida. Diante de tudo isso, o confronto parece mais do que uma partida de futebol, tornou-se um teste de nervos. A cada decisão de Abel, a paciência da torcida é colocada à prova. A fé na camisa é grande, mas o receio de uma eliminação precoce ronda o Allianz Parque. E mais uma vez, o Palmeiras entra em campo cercado por dúvidas e cobranças. Abel Ferreira se mostra sereno nas coletivas. Disse confiar no elenco e nos treinos realizados. A estratégia foi pensada com base nos detalhes. Cada escolha tem um porquê, afirmou o técnico. Mas, como se sabe, o futebol não perdoa erros em jogos decisivos. Se der certo, será genial. Se der errado, o peso será grande. A expectativa é que, mesmo com desconfiança, o time entre ligado, consciente da responsabilidade e pronto para fazer história. Contra um gigante europeu, cada detalhe faz diferença. E o Palmeiras, acostumado a reverter desvantagens, terá que provar, mais uma vez, que o impossível é apenas uma palavra. Se existe um momento em que a camisa pesa, é agora. A história cobra do Palmeiras um desempenho à altura de suas conquistas recentes, mas o cenário atual lança dúvidas sobre a capacidade do elenco de sustentar o peso da expectativa. Em outros tempos, a torcida caminharia confiante para o duelo. Hoje, o sentimento dominante é a apreensão. O receio de uma eliminação precoce, somado às escolhas controversas, desenha um ambiente de tensão silenciosa. A preparação do time para esse jogo foi marcada por treinos fechados e discursos protocolares. Abel Ferreira evitou falar sobre nomes e esquemas, mas sua estratégia ficou clara com a escalação. Ele apostou na ousadia em vez da cautela, contrariando o que muitos esperavam diante de um Chelsea repleto de estrelas e com padrão europeu de jogo. O time inglês, aliás, entra com força máxima e confiança em alta, reforçando o favoritismo que já carrega naturalmente. Entre os torcedores mais antigos, o clima é de déjà vu. A lembrança amarga da final do Mundial de 2021, perdida justamente para o Chelsea, ainda ecoa. Naquela ocasião, o Palmeiras lutou de igual para igual, mas foi superado no detalhe. Agora, com um elenco remodelado e menos experiente em jogos internacionais, o desafio se torna ainda maior. A ausência de líderes como Gustavo Gomes, suspenso, e Rafael Veiga, lesionado, aumenta o sentimento de fragilidade. Os jogadores escolhidos sabem que estão sob julgamento. Um erro, uma falha, uma hesitação pode custar caro. A pressão, que já é enorme por se tratar de Mundial, é ampliada pela desconfiança de parte da torcida. Para os jovens que receberam a oportunidade, o confronto pode representar um divisor de águas em suas carreiras. Para os mais experientes, uma chance de reafirmação ou a constatação do declínio. Nos bastidores, o clima é de nervosismo contido. A diretoria tenta demonstrar apoio, mas há inquietação nos corredores do clube. O Palmeiras investiu pesado na temporada, contratou nomes promissores, apostou em estrutura e inovação, mas os resultados dentro de campo têm oscilado. No Campeonato Brasileiro, o time não vence há 3 rodadas e ocupa uma posição desconfortável, distante do G4. Esse desempenho se reflete diretamente na confiança para o Mundial. O torcedor palmeirense, apaixonado e exigente, não esconde sua frustração. Em fóruns, redes sociais e programas de rádio, as críticas se misturam com apelos por união. Alguns pedem que se respeite o trabalho de Abel Ferreira, que já deu tantas glórias ao clube. Outros dizem que o técnico vive sua fase mais instável e que não há espaço para erros em uma competição como essa. O racha entre otimismo e ceticismo é visível. A imprensa internacional também repercutiu a escalação do Palmeiras. Na Inglaterra, analistas consideraram curiosa a opção por nomes menos experientes para enfrentar um time como o Chelsea.
Jornais europeus destacaram a juventude da equipe brasileira e apontaram o duelo como desequilibrado no papel. Essas manchetes inflamam ainda mais o orgulho palmeirense, que costuma crescer diante do menosprezo externo. Apesar das críticas, há quem veja na ousadia de Abel Ferreira uma virtude. O treinador já demonstrou em outras ocasiões que sabe transformar pressão em combustível. Em finais passadas, foi justamente quando menos se esperava que o time brilhou. Essa narrativa de superação é o que ainda mantém a esperança viva entre os torcedores. A ideia de que o Palmeiras pode, sim, surpreender o mundo, resiste. No campo tático, os analistas apontam que a aposta de Abel passa por um meio-campo de mobilidade e transições rápidas. A ausência de um armador clássico é suprida por jogadores dinâmicos que podem alternar posições. A ideia é sufocar o Chelsea na saída de bola e aproveitar espaços deixados na recomposição. No papel, é uma estratégia arriscada, que exige precisão e condicionamento físico elevado. A defesa, com Naves improvisado ao lado de Murilo, é uma das grandes preocupações. Contra um ataque veloz como o dos ingleses, qualquer erro pode ser fatal. Os treinos mostraram uma zaga mais recuada, orientada a não subir além do necessário. A ordem é clara: cautela na linha de trás e explosão na frente. Mas a execução dessa fórmula, diante da pressão do Mundial, ainda é uma incógnita. No banco de reservas, opções experientes como Luan, Mike e Marcos Rocha estão disponíveis, mas a dúvida é se entrarão em campo com tempo hábil para fazer diferença. Abel parece ter preparado um time para suportar os primeiros 60 minutos e reagir na parte final, dependendo do placar. Uma estratégia que pode ser genial se funcionar, ou fatal se o Chelsea abrir vantagem cedo. Entre os jogadores, o discurso é de confiança. Em entrevistas rápidas, os atletas destacam o trabalho da comissão técnica e pedem apoio da torcida. Sabemos da responsabilidade. Vamos dar o máximo para representar o Palmeiras com honra, disse Rony. Mas a verdade é que o clima de pressão é inevitável, e a margem para erros, mínima. O jogo também representa um momento-chave na trajetória de Abel Ferreira no clube. Uma vitória pode reconduzir o técnico ao posto de unanimidade e consolidar seu legado. Uma derrota, especialmente se acompanhada de críticas à escalação, pode minar sua posição e abrir espaço para questionamentos internos. O jogo contra o Chelsea é, portanto, mais do que uma partida, é um divisor de águas na história recente do clube. Enquanto a bola não rola, o torcedor vive o dilema da esperança e do medo. A camisa verde carrega história, raça e conquistas. Mas diante de um adversário poderoso e escolhas que fogem do habitual, a tensão cresce a cada minuto. No fundo, todo palmeirense sabe, quando se trata de Mundial, não há espaço para dúvidas. É vencer ou amargar mais um capítulo doloroso. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Na contagem regressiva para o apito inicial, o que se vê é um Palmeiras à beira de um abismo emocional. De um lado, a grandeza da oportunidade, voltar a disputar de igual para igual com um dos maiores clubes do mundo. Do outro, a sombra de decisões que dividem, preocupam e geram instabilidade. A torcida, mesmo machucada por frustrações anteriores, ainda alimenta aquele último fio de fé, como só quem ama um clube sabe fazer. No vestiário, a tensão deve ser palpável. Jogadores tentando blindar a mente, controlar o nervosismo, focar em suas responsabilidades individuais e coletivas. Cada passada em direção ao campo será acompanhada por milhões de olhares atentos, julgadores, esperançosos. A grande dúvida que paira é: o Palmeiras terá forças para superar a desconfiança interna e externa, e calar os críticos com desempenho dentro das quatro linhas? Para o Chelsea, é mais uma noite europeia, mais uma etapa de uma jornada prevista. Para o Palmeiras, é o tudo ou nada. É o ponto de virada que pode transformar incertezas em glória ou enterrar mais um sonho no solo árido do quase. A partida vale mais do que uma classificação, vale o resgate da identidade, da confiança e da própria alma competitiva do elenco. Não será fácil. Nunca foi.
Mas o futebol brasileiro tem dessas viradas épicas, dessas noites em que o impossível parece ceder diante da vontade. E é nisso que aposta o palmeirense neste momento de dúvida, na força invisível que vem da arquibancada, do grito engasgado, da memória viva de conquistas que pareciam improváveis. Quando a bola rolar, as críticas darão lugar à torcida. Os questionamentos serão abafados pelo som de cada dividida, de cada ataque, de cada defesa. E talvez, no calor da partida, o que hoje parece desespero se transforme em superação. O futebol é feito dessas reviravoltas. E o Palmeiras sabe, como poucos, como renascer nas horas em que tudo parece perdido. O desafio é enorme. O adversário é gigantesco. A escalação é controversa. Mas o espírito de luta não pode ser abandonado. Para quem veste verde, não existe jogo fácil. Existe entrega. Existe alma. E existe a esperança de que, mais uma vez, seja o coração a conduzir a história até um final inesquecível. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.